Olá, eu sou Johanna Kiel e sou professora de balé. Eu vou falar sobre o balé e como ele surgiu e como ele pode mudar a sua vida, assim como ele mudou a minha. Eu iniciei o balé aos 6 anos de idade. Assim como muitas meninas da minha escola, eu sonhava em vestir uma roupa bonita, um tutu e ser uma grande bailarina. Mas foi por meio de um projeto da prefeitura, aqui da cidade de Pato Branco, que eu comecei a minha trajetória e construí toda a minha história. Eu comecei com a minha primeira professora de balé, Aline Juglair, e ela me ensinou muitas coisas. E a principal delas é que uma bailarina precisa, acima de tudo, disciplina. Além da disciplina, ela precisa dedicação e amor a tudo que envolve o balé. Isso significa ensaios, significa abrir mão de sair com os amigos, isso significa ter que repetir inúmeras vezes a mesma coreografia. Isso faz parte do balé e fez parte da minha vida. Conforme eu ia crescendo e evoluindo nas turmas de balé, eu sonhava então usar a sapatilha de ponta. A sapatilha que é especial e que serve para deixar as meninas andando na pontinha dos pés, como nós vemos na televisão e nas grandes companhias de dança. Aquele é o sonho de toda bailarina, a tão consumada sapatilha de ponta. Então, quando chegou a minha vez, o meu momento de usar a sapatilha de ponta, foi que eu entendi o que significa a dança. Significa amar a arte acima de tudo, acima da dor, acima do cansaço, acima daquilo que sentimos e perseverar e continuar para que o espetáculo no final do ano fosse um sonho compartilhado com o público. Depois da sapatilha de ponta, novos desafios vieram. Comecei a participar de mais de uma coreografia e comecei a ajudar, além disso, nas coxias, nos bastidores, fazendo parte do mundo que existe antes da apresentação. Um mundo que existe, que faz parte da preparação para o público, que torna o sonho real. No ano da minha formatura, foi um ano de conquista, foi um ano de realização. E o meu maior orgulho foi receber então o certificado das mãos da minha primeira professora. A partir daquele ano tudo mudou e eu deixei de ser a aluna aprendiz para me tornar professora. Comecei a trabalhar com aulas de balé e ensinar às crianças desde cedo o que significa o amor à dança. Dança que modifica a minha vida todos os dias e a cada segundo ela se faz presente no ritmo, no sonho, na vontade de continuar. Vamos falar do que interessa, o balé. Você sabe como surgiu o balé? Eu vou contar um pouquinho para você. O balé surgiu no final do século XV e, ao contrário de que muitos pensam, não foi na França, foi nas cortes italianas. Mas o que é a corte? A corte é composta pelas pessoas da realeza. Foi por meio da realeza e de danças que faziam menção à pantomima que surgiu o balé. Eram coreografias dançadas pela realeza que inspiraram Catarina de Médici em sua paixão pela dança a levar o balé então para outros lugares do mundo. Catarina casou com o rei da França, o rei Henrique, e foi então que disseminou o balé. Catarina era tão entusiasta da dança que contratou coreógrafos italianos para disseminar essa arte na França. Mas o balé só chegou ao seu ápice com o rei Luís XV, conhecido como Rei Sol. Foi ele quem fundou a Académie Royale de Musique, ou seja, a Academia Real de Música. Lá ele combinava ópera, balé e diálogos. E com o passar dos anos, ele foi se modificando, ganhando novas estruturas, passos diferentes e tudo mudou. Quando surgiu, somente os homens poderiam participar. Hoje em dia, nós sabemos que o balé não é apenas para os homens. Muitas mulheres tomaram conta da dança e fazem da arte a sua vida. Além disso, as mulheres, quando começaram, tinham uma roupa muito diferente da que eu estou usando.
Hoje eu uso um colã, uma saia, uma meia calça justa e uma sapatilha de pano. Quando elas iniciaram na arte, elas usavam uma roupa extremamente pesada. 7 saias, uma peruca e salto. Você consegue imaginar hoje um balé sendo dançado de salto? Com certeza é bem diferente do que nós vemos hoje. E com tantas evoluções, com tantas mudanças, surgiram então diferentes métodos de balé. Nós temos métodos russos, métodos ingleses, americanos, cubanos, entre tantos. O que eu vou passar para vocês é um pouquinho do que podemos conhecer do básico do balé. Para isso, eu vou me basear no método Royal, que é o método inglês. Para começar, vamos falar das posições do corpo. São 2 e elas são sempre relacionadas a como nos apresentamos ao público, ou seja, como vai ser a nossa dança. A primeira é a en face, que é essa que eu estou no momento. Estou completamente de frente para vocês, que são o meu público. Portanto, estou en face. A segunda é o épaulement. O épaulement é quando estamos na diagonal para o público, que é quando eu me posiciono da seguinte forma. Preciso estar nessa posição com minha coluna completamente ereta, meus ombros encaixados, o meu abdômen flexionado e, principal de tudo, o meu quadril precisa estar de frente para o público sem mostrar a minha silhueta. Para continuar, vamos falar dos posicionamentos dos braços. Os braços, segundo o método Royal, ele tem algumas variações. Primeiro de tudo, podemos iniciar pelo demi-second, que ele é o braço levemente arqueado, posicionando os dedos sempre juntos, indicando o meu cotovelo para cima, arqueando e separando do meu corpo. Esse é o demi-second. Nós temos a primeira posição do braço, que é uma junção do demi-second um pouco mais alta à frente do meu abdômen, dessa forma. Os meus cotovelos precisam estar sempre arqueados e apontando para cima, nunca para baixo. Os meus dedos precisam estar juntos, sem encostar uma mão na outra, dessa forma. Temos então, além disso, a segunda posição do braço. A segunda posição do braço é uma variação da primeira, em que ela permanece com os braços arqueados, porém separados, dessa forma. É importante que você entenda que quando eu faço a segunda posição dos braços, eu preciso ter uma sustentação na minha coluna, seguindo o meu ombro, sempre com uma linha completa, nunca com uma linha quebrada, dessa forma. Nós temos então a terceira posição do braço. A terceira posição do braço é uma junção da primeira e da segunda posição. Nós temos então cada braço em uma posição. Eu posso ficar com o meu braço direito na primeira posição e o meu braço esquerdo na segunda posição. Ou então fazer uma troca, colocar o meu braço esquerdo na primeira posição e o meu braço direito na segunda posição. Já a quarta posição, ela é uma variação, segundo o método Royal, entre a quinta posição do braço e a segunda posição. Então eu permaneço um braço na segunda posição e elevo o outro ao alto, seguindo sempre a linha do meu crânio. Eu devo permanecer com os meus dedos nunca apontando para baixo, sempre para cima. Dessa forma, assim como a terceira posição, eu posso variar, ter um braço, como nesse caso, o direito na segunda posição e o esquerdo na quinta, ou então trocar, colocar o esquerdo na segunda posição e o direito na quinta posição. Tem ainda o último, que é
a quinta posição. A quinta posição é os dois braços elevados, seguindo a linha do meu corpo, e é importante que eu permaneça com os meus ombros encaixados, sem juntar eles em relação às minhas orelhas. Preciso manter os meus braços arredondados, sem juntar os meus dedos. E para finalizar as posições dos braços, nós temos a posição de descanso. A posição de descanso é simplesmente alongar o braço junto ao corpo, seguindo o alinhamento da minha coluna e da minha silhueta. É preciso lembrar que quando eu faço a posição dos braços, a minha mão precisa estar devidamente posicionada. Os meus dedos precisam estar unidos. O meu dedão vai em direção à palma da mão. Dessa forma. Eles também não podem encostar entre si. Precisa haver um espaço entre as duas mãos, formando um arco perfeito, seguindo uma linha do braço. Temos também as posições dos pés. Nós temos a primeira posição. A primeira posição é exatamente essa que eu estou fazendo com os meus pés nesse momento. É preciso que os meus calcanhares permaneçam unidos, junto, seguindo a linha das minhas pernas, e que as pontas dos meus dedos sigam abertas. Essa posição também exige andeor, ou seja, exige flexibilidade e abertura das minhas pernas, para que eu possa fazer a rotação da minha. É que falei perna 15 vezes. Eu quero ver a Carol comendo. Temos ainda agora as posições dos pés. As posições dos pés, elas também têm algumas variações. A primeira de todas chama-se primeira posição. Ela consiste exatamente no movimento que eu estou com as minhas pernas. Os meus calcanhares permanecem unidos, seguindo a linha da minha perna. Os meus dedos dos pés fazem uma abertura indicando para fora, enquanto os calcanhares permanecem encostados. Assim como vocês podem ver, os meus dedos ficam abertos, dando todo o apoio para o meu pé. Essa posição, ela exige uma flexibilidade e uma abertura, fazendo com que as minhas pernas façam uma rotação a partir do meu quadril. Temos ainda a segunda posição. A segunda posição, ela segue o direcionamento dado pela primeira posição. Ele vai ser o afastamento das duas pernas, mas permanecendo com os pés direcionados do mesmo modo, dessa forma. Segunda posição. É importante colocar que quando eu faço a segunda posição, a abertura entre as minhas pernas não pode ser maior do que o tamanho do meu quadril, para que eu possa fazer os movimentos e manter o equilíbrio. Dessa forma, eu permaneço firme, consigo fazer toda a movimentação necessária sem que eu perca o meu equilíbrio. A terceira posição, ela é um pouco diferenciada. Ela vai ser a sobreposição dos calcanhares. Eu vou juntar a minha perna, uma em primeira posição e a outra sobrepõe o calcanhar. Eu posso fazer com a minha perna direita colocando o calcanhar pela frente ou ainda colocá-lo atrás. Ambas estão na terceira posição, independente da perna que está na frente. A quarta posição, ela exige concentração e equilíbrio. Você vai ter um afastamento entre as pernas, porém não mais lateral, mas sim frontal, ou seja, eu vou escorregar uma das pernas direcionadas para frente, mantendo sempre os meus pés no direcionamento dado pela primeira posição. Então, ele constitui-se dessa forma.
eu tenho um leve distanciamento, sempre respeitando a minha linha do quadril, para que eu possa fazer todo e qualquer movimento sem perder o equilíbrio, dividindo de forma igual o peso nas minhas pernas. Portanto, ambas estão fazendo o suporte do meu tronco. A quinta posição é a posição que vai fazer a conexão entre esse passo, ou seja, entre a terceira e a quarta posição. Ela vai sobrepor os pés de uma maneira um pouco mais próxima. De que forma? O meu pé vai sobrepor, colocando o calcanhar na frente dos meus dedos. Como assim? Vou mostrar. O meu calcanhar vai esconder os dedos do meu pé que está atrás, mantendo sempre os dedos posicionados para fora, de acordo com o direcionamento dado lá na primeira posição. É importante dizer que para isso é preciso encaixar o quadril, deixá-lo bem seguro e esticar os joelhos. Assim eu consigo fazer todos os movimentos necessários sem perder o equilíbrio. Assim como as demais posições, independe de qual perna está na frente. Eu posso ter a quinta posição com a perna esquerda na frente ou ter a quinta posição com a perna direita na frente. É importante que vocês saibam e percebam que a quinta posição tem um encaixe por meio do joelho, ou seja, quanto mais esticado ele estiver, mais esticada a sua coluna e ereta ela precisa estar. Existem ainda alguns métodos que atribuem uma outra posição, que nada tem a ver com essas posições colocadas pelo método Royal, que eles chamam de sexta posição. É uma posição de descanso, em que os pés ficam paralelos um ao outro. Vou mostrar. Assim. Ou seja, a sexta posição é conhecida como posição de descanso, mas não faz parte do método Royal. Porém, é muito útil, principalmente no momento de aprendizagem. Além das posições dos pés, nós temos os posicionamentos das pernas. Vou falar um pouquinho para vocês e para isso vamos relembrar o posicionamento do corpo. Nesse momento eu estou en face, ou seja, de frente para o público. Em alguns momentos precisarei ficar em épaullement, na diagonal para o público. Então vou iniciar. Nós temos aqui en face. Para o posicionamento da perna, devant significa que eu vou levar a minha perna à frente, dessa forma. O passo que estou fazendo no momento é o tendu. O tendu, ele faz o alongamento da ponta do meu pé e vai esticar passando pelo chão. Eu posso fazer derrière. Derrière é atrás, ou seja, o mesmo passo que eu fiz na frente, posso fazer atrás. Derrière. E voltar. Então, devant à frente, derrière atrás. Nós temos também o à la seconde. O à la seconde é ao lado, ou seja, eu faço a abertura ao lado, independente do posicionamento do meu corpo. E volta. Temos ainda o croisé e o effacé, mas para ambos vou precisar me colocar em épauliment para que vocês entendam um pouco melhor. Para isso, vou usar a quinta posição dos pés. Estou em épauliment, quinta posição. Por exemplo, estou com o meu quadril encaixado, meus ombros retos e no lugar. Meu joelho está completamente esticado. Vou fazer o tendu. Tendu.
Eu estou nesse momento croisé. A minha posição da perna está em croisé. Por quê? Porque ela está cruzada. Vou dar um exemplo. Se ela passar e for para trás, e eu usar a mesma perna para esticar, ela não vai mais fazer de forma cruzada. Ela vai ficar aberta na linha do meu quadril. Então, essa aqui é a effacé. Aberta. Quando eu estou com ela à frente, ela vai cruzar na linha do meu quadril. Portanto, croisé. Existem ainda outras coisas muito importantes no balé. A postura é uma delas, mas a flexibilidade também é muito exigida. Portanto, os passos precisam ser muito bem executados. E nós temos as questões que estão relacionadas à rotação do quadril e da perna durante os movimentos. Por exemplo, quando eu tenho uma rotação aberta, eu tenho o en dehors. Quando eu tenho uma rotação fechada, eu tenho o en dedans. Vou mostrar fazendo o tandi. Eu posso fazer o tandi em en dehors. Tandi, a minha coxa vai ter uma rotação aberta. Eu posso fazer o tandi em en dedans. A minha coxa vai ter uma rotação fechada. Para ficar mais claro, vou mostrar tandi em en dehors, tandi em en dedans. Vou fazer com a outra perna também. Tandi em en dehors, tandi em en dedans. O balé é algo muito especial. Para mim, ele cria um mundo mágico completamente diferente de tudo que existe. A dança faz esse movimento com o corpo e com a alma e que transmite para o público. Então ele cria um mundo mágico não apenas para quem dança, mas para quem assiste também. Essa é uma das razões pelas quais eu me sinto tão próxima da dança e do balé em específico. Foi pensando nisso que eu escolhi para dançar uma das coreografias do Quebra-Nozes, que por si só é um mundo mágico, é um conto infantil que cria todo um universo paralelo, levando você para conhecer inúmeras coisas diferentes do que você imagina, caindo num mundo imaginário e que traz muita alegria e muita calmaria dentro de si. Para entendermos melhor, vou falar um pouco sobre o criador do Quebra-Nozes, Tchaikovsky. Ele foi um grande compositor russo que, dentre várias obras, ele criou o Lago do Cisne e o Quebra-Nozes, dois dos seus maiores sucessos, que são criações fantásticas e que transpõem do imaginário para o mundo real o que é o sentimento da dança. Uma das curiosidades sobre Tchaikovsky é que, quando ele fez suas primeiras criações, ele foi muito criticado. Além disso, não teve muito aceite dentre os críticos, o que acabou gerando muita decepção dentro da sua vida pessoal. Porém, alguns anos mais tarde, ele conseguiu ser reconhecido mundialmente e suas obras permanecem vivas até hoje. Dentre elas, o próprio Quebra-Nozes. O Quebra-Nozes em si, na verdade, ele é uma adaptação de um conto infantil. O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos. Esse conto infantil foi adaptado para a dança, mas ele transpôs todas as barreiras e virou filmes, livros e histórias que se perpetuam até hoje no nosso imaginário. A sua adaptação para a dança estreou a primeira vez em 1892, na Rússia. Então, ela vem se repetindo inúmeras vezes em inúmeros palcos pelo mundo. O conto do Quebra-Nozes inicia na comemoração da véspera de Natal com os familiares de Clara. Nessa comemoração, ela ganha um presente, mas não um presente qualquer. Adivinhe, ela ganha um quebra-nozes. O seu padrinho lhe dá um presente
muito querido e acaba virando então um motivo de disputa entre ela e o seu irmão. Essa disputa acaba por quebrar o brinquedo de Clara. Ela vai dormir então abraçada com o seu presente, imaginando que poderia consertá-lo. Então ela sonha. Nesse mundo imaginário, o rei dos camundongos vem para atacar a Clara. E então o seu quebra-nozes querido ganha vida. Transforma-se em um homem, em um soldado e defende Clara bravamente. Porém, é preciso conhecer o mundo de onde veio o rei dos camundongos. Clara e o quebra-nozes adentram nesse mundo imaginário. Lá, tudo ganha vida. Clara e o quebra-nozes são recepcionados pelo rei e a rainha das neves. Aos poucos, esse mundo encantado vem trazendo outros personagens. Aparecem então as flores, os anjos, a fada açucarada e tudo de maravilhoso que vem junto com essa magia. Eles passam por inúmeros locais dentro desse mundo encantado. Esses lugares mágicos preparam uma dança de recepção para Clara e seu quebra-nozes. Eles passam pelos confeiteiros, pelos espanhóis, pelos russos, pelos chineses, pelos árabes, pelos chocolates, pelos marzipãs, pelos pirulitos e vários outros, inclusive as fadas. Ao final, todos se reúnem para saudá-los e, além disso, se despedirem e darem a Clara uma passagem de volta para o seu mundo real. Quando Clara acorda, percebe que tudo isso não passou de um sonho. O sonho de Clara traz com ela um gostinho de quero mais. Traz também essa vontade de transformar tudo aquilo que é sonho em realidade. Ela acaba então consertando o seu quebra-nozes e continua o dia de Natal. Como eu falei para vocês, eu escolhi o quebra-nozes, mas obviamente eu não vou dançá-lo completo. Vou escolher apenas um personagem para representar. A dança que eu escolhi, ela tem um significado importante para mim. Escolhi a fada açucarada. Não apenas por ser um solo específico e muito bonito, mas por tudo que ela representa. Ela representa a magia, representa a delicadeza, representa tudo aquilo que nós pensamos quando é dança. Ela transforma o nosso mundo real em algo fantástico. Transforma os nossos sentimentos e transpõe as barreiras, alcançando o público e transmitindo aquilo que guardamos somente para nós. A dança da fada açucarada é isso que representa. Um pedacinho do mundo mágico no mundo real. Eu não escolhi apenas algo clássico para representar. Eu gostaria de mostrar para vocês o que o balé significa na minha vida. E por isso, além da dança da fada açucarada, eu preparei uma dança autoral. Ela vai transmitir todo o sentimento que eu trago dentro de mim e o que é a libertação que o balé traz. É como se fosse uma magia que vem de dentro para fora. Não é apenas lindo, mas é também a transmissão do que é o sentimento que a gente tem dentro da gente. Então, eu preparei para vocês uma dança que represente o que foi toda aquela dor, aquela angústia, aqueles sentimentos, a dificuldade que foi o ano de 2020, que não foi difícil só para mim. E como a dança me ajudou a passar por tudo isso. Qual é a importância dela na minha vida? E eu espero que vocês consigam enxergar nela todo o sentimento que eu guardo dentro de mim. Espero que gostem. Antes de começar, qualquer exercício físico é preciso alongamento e aquecimento. Então, para a gente entender, a gente precisa alongar as nossas articulações e fazer um aquecimento prévio. Isso é importante não apenas para o balé, mas para qualquer atividade física. Pensando nisso,
foi que eu preparei para vocês alguns alongamentos básicos que são utilizados no balé. Essa posição em que eu estou agora é conhecida pelas bailarinas e não apenas pelas bailarinas como posição da borboletinha. Eu vou movimentar as minhas pernas para cima e para baixo várias vezes. Assim eu vou aquecer as minhas pernas e as minhas articulações. Também vou manter o meu ombro reto, segurando as minhas mãos nos meus pés para forçar um pouco a flexibilidade. Dessa forma. Esse é um dos movimentos básicos conhecidos no balé. Depois disso, nós podemos posicionar a nossa cabeça ao pé, forçando assim uma flexibilidade nas pernas e na articulação, da seguinte forma. É importante que cada movimento tenha uma contagem de pelo menos 8 segundos. O próximo movimento é o alongamento das pernas, em que eu vou conciliar o meu braço e a minha perna. Da seguinte forma, vou manter o meu pé posicionado para cima, a minha perna toda alongada, sem dobrar o joelho. E eu vou segurar com a mesma mão da minha perna, ou seja, lado direito, perna direita, braço direito. E segurar, tentando o máximo possível erguer o meu calcanhar do chão e mantendo alguns segundos. Dessa forma. É importante também que seja feito sempre aos dois lados. Portanto, vou fazer do lado esquerdo. Perna esquerda, braço esquerdo. Ponta do pé para cima, joelho esticado e segura o máximo possível, retirando o calcanhar do chão. Agora nós vamos fazer com as duas pernas. Esse é um pouquinho mais dolorido por conta da articulação dos joelhos. Não é um movimento muito comum, então nós vamos alongar toda a parte posterior da nossa perna. Ao fazer isso, vamos tracionar um pouquinho e forçar o alongamento. Da seguinte forma, vou juntar as minhas pernas, mantê-las juntas, inclusive o meu pé, pontas do pé para cima e vou segurar com as duas mãos os pés. Dessa forma. É importante ainda que a gente tenha uma flexibilidade em relação às nossas pernas. Portanto, a gente vai colocar a nossa cabeça o mais próximo possível das pernas, forçando assim uma flexibilidade. É necessário ressaltar que não pode passar do momento em que você sente dor. Algum desconforto é natural, porém, se a dor for muito grande, é importante que você verifique e não passe dos limites do seu corpo. Vou demonstrar. A bailarina é conhecida por ter uma abertura de perna muito grande, tendo grande flexibilidade. Para isso é importante fazer alguns alongamentos que proporcionem essa flexibilidade. Por exemplo, vou fazer a abertura de perna da seguinte forma, sem dobrar os meus joelhos, mantendo a ponta do meu pé nesse momento livre. Não importa se ela está esticada ou para cima. O importante aqui é a minha articulação. Eu preciso forçar ela um pouco para frente, assim eu não vou forçar excessivamente, vou apenas proporcionar uma flexibilidade maior e um aquecimento nas articulações. Dessa forma, segura alguns segundos e volta. Agora nós vamos forçar um pouquinho a flexibilidade na lateral, ou seja, antes eu fiz de forma frontal, segurei a ponta do meu pé com a minha mão. Agora eu vou fazer com as minhas pernas abertas, da seguinte forma, seguindo
lado direito com lado direito, seguindo o lado esquerdo com lado esquerdo. Dessa forma, vou puxar e tirar e segurar por alguns segundos. Para ter uma maior flexibilidade, eu posso ainda ir com o meu tronco em direção à minha perna, dessa forma. E depois retornar para a posição inicial e repetir no lado esquerdo. Assim, você vai proporcionar uma flexibilidade maior nas suas articulações e aquecer a sua perna ao mesmo tempo. Você pode manter em flex, que é a ponta do pé para cima, ou manter em ponta, que é a ponta do seu pé esticado. Ao fechar, é importante que você não faça isso de modo brusco, principalmente porque você estava forçando as suas articulações. Então você faz um leve relaxamento nas articulações para não forçar e não machucar. Você pode abraçar da forma como eu estou fazendo e depois relaxar ela novamente. Existem alguns que nós podemos forçar um pouquinho mais. Eu vou mostrar a parte em que nós faremos na coluna. Para isso eu vou me virar dessa forma, deitando no chão completamente, colocando as minhas mãos embaixo do meu queixo, respirando bem fundo, apoiando as mãos, mantendo as minhas pernas esticadas e erguendo o meu tronco, dessa forma. Assim, eu vou forçar uma flexibilidade nas minhas costas e depois relaxa novamente. Eu posso fazer uma repetição desse movimento em até 10 vezes. Outra posição que nós podemos fazer é conhecida como a posição do sapinho, em que eu faço a posição da borboletinha apenas com as minhas pernas, juntando elas para cima, encostando um pé de frente com o outro, só que no chão, virada agora para o chão. Os próximos alongamentos serão feitos com auxílio da barra. Eu vou me posicionar de forma lateral para a barra, não de forma frontal. Essa é a forma frontal e essa é a forma lateral. É importante que no posicionamento da barra eu não deixe o meu braço, que vai ficar apoiado na barra, nem muito esticado e nem muito dobrado. Eu não posso formar um V com o meu cotovelo. Eu preciso manter ele de modo confortável. Ele fica levemente esticado. Outra coisa muito importante, a barra é apenas auxílio, ou seja, eu não posso firmar e colocar toda a minha força do corpo em cima da barra. Eu preciso manter a força do meu corpo em mim, na minha perna de base, enquanto o meu braço vai servir apenas para apoio. Então, eu não vou agarrar a barra, eu vou levemente posicionar o meu braço e a minha mão na barra. Um bom alongamento para aquecer as pernas e as articulações é uma movimentação da minha perna para cima e para baixo, repetidas vezes. Assim, eu vou aquecê-la e manter a minha articulação aquecida também, forçando ainda uma flexibilidade. Lembrando, é sempre importante fazer lado direito e lado esquerdo. Vou posicionar a ponta do pé, mantendo a mão apenas apoiada e esticando. 1, 2, 3, 4, 5 e vou iniciar. 1, 2, 3, 4, 5. Além disso, eu posso fazer essa mesma movimentação virada de frente para a barra, de forma frontal. Mas ao invés de fazer esse levantamento lateral, eu posso fazer esse levantamento posterior, ou seja, para trás ou para frente. Eu posso fazer frontal
trocando as pernas direita e esquerda, e depois, se eu fizer frontal, ou seja, de frente para a barra e posterior à perna, eu vou elevar ela para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Posicionamento e 1, 2, 3, 4, 5. A posição dos braços ainda são a mesma. Vou apenas apoiar na barra. E 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse alongamento, por ser mais avançado, ele requer equilíbrio e um pouco de flexibilidade. Para isso, eu vou me afastar da barra, elevar a minha perna e colocar a minha perna na barra. Eu posso fazer frontal ou lateral. Para a demonstração, eu vou fazer apenas lateral. Da seguinte forma, vou subir, posicionar o meu pé na barra e aqui eu já tenho uma abertura forçando a flexibilidade. Eu posso segurar o meu pé por alguns segundos. Eu posso flexionar o meu joelho de base para aumentar a flexibilidade e a abertura na minha perna de alongamento. E eu posso ainda levar o meu tronco em direção à minha perna, da seguinte forma. Ao retirar, é importante que eu mantenha a força na perna, assim, controlando o peso da perna. Devidamente posicionada, eu posso segurar a perna, posso flexionar o meu joelho de base e posso ir em direção à perna. Ao voltar, controlando. Com os alongamentos devidamente feitos, eu já estou preparada para dançar. É importante que durante os alongamentos eles sejam feitos de forma controlada, mantendo a postura, controlando o abdômen e controlando a força das pernas. Se você sentir alguma dor e um desconforto, é normal, porém, se essa dor for muito grande, é importante você não ultrapassar os limites do seu corpo. Prontos? Agora vamos para a dança.
minha dança foi uma expressão do que foi o ano de 2020 para mim e como foi importante o papel da música e do balé para mim durante o ano. A minha dança autoral foi, na verdade, uma mistura de balé clássico, contemporâneo, moderno, que transforma os meus sentimentos em dança. Eu espero que tenham gostado e que isso inspire vocês a procurarem os caminhos da arte, independente de qual ele for. Obrigada e até mais!